Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa dos Conectados. Esperem, falta alguma coisa. Editor, mete o genérico. Ok, agora sim estamos prontos para começar esta aventura pelo mundo do teatro. Ouviram bem? Hoje temos aqui um convidado muito especial. É conhecido dos portugueses. Quem mais? Paulo Sousa Costa, encenador e diretor da Yellow Star Company. A cara que vos vai aparecer neste momento, associada ao cartaz que está ao lado, já vos dá aí umas luzinhas. Já estão a reconhecer, certo? Ok, mas nada melhor que o próprio para nos falar mais um bocadinho sobre o mundo do teatro. Paulo, boa tarde. Olá, boa tarde, André. Obrigado por ter aceito o nosso convite, Paulo. Ora, é sempre um prazer. Falar de teatro é sempre um prazer. Exatamente. Eu queria saber aqui uma coisa, antes de começarmos a entrevista propriamente dita. Como é que o teatro aparece na sua vida? Olha, isso é uma longa história, quase que dava outra entrevista, mas resumidamente, basicamente, enquanto editor internacional da revista Men's Health, da qual eu era diretor, fui convidado para trabalhar nos Estados Unidos durante um período, e nessa altura, eu que já era espectador de teatro, de toda a vida fiz teatro na escola secundária, já tinha esta apetência. Depois, por viver nos Estados Unidos, muito perto de Nova York, vivia em Mass, 40 minutos de Nova York, o meu passatempo de fim de semana era ir ao teatro, não é? Ir à Broadway. E isso criou aqui um bichinho muito grande de querer um dia enverdar por essa carreira. Mas, de facto, nessa altura eu estava no topo da carreira de jornalista, estava como editor internacional, diretor de uma revista em Portugal com muito sucesso, uma revista que na altura estava em 25 países, portanto não via como viesse a concretizar esse projeto de fazer teatro. Mas a vida às vezes surpreende-nos e, de facto, quando eu regresso a Portugal, ainda como diretor da revista Men's Health, tive um convite na altura do Francisco Penin, o diretor da SIC, que estava a sair da SIC e estava a formar um grupo de trabalho em que iriam ter uma empresa, a Cherry Entertainment, em que iriam ter espetáculos de vários níveis, nomeadamente teatro musical. Nem de propósito, a primeira musical que iriam produzir era The Producers, do Mel Brooks, que estava em cena, ou tinha estado em cena, na altura em que eu vivia nos Estados Unidos. Portanto, isto foi tudo aqui uma conjunção de fatores, e eu abandonei a carreira sem olhar muito para trás, porque já tinha feito muito no jornalismo, e quis experimentar aquilo que vinha já a fervilhar há tanto tempo. E depois tem sido um percurso muito interessante, penoso, como qualquer outro, não é? Mas quis também depois não só produzir teatro, como fazer aquilo que eu me via mais ligado, que era encenar. E matriculei-me, dizem que burro velho não aprende, mas eu matriculei-me na Escola Superior de Teatro e Cinema e fiz o mestrado em encenação. Portanto, resumidamente é isso. Portanto, Paulo, então falou-nos aí do teatro musical. Você fez o Saturday Night Fever há coisa de um ano, terminou, e o Grease, certo? Em que eu pude presenciar no Grease uma parte dessa produção. Qual foi para si o maior desafio nestes dois musicais fazê-lo? Eu já fiz outros musicais, nomeadamente também infantis e musicais para adultos, por exemplo, estou-me a lembrar do Na Bagunça do Teu Coração, que é a partir de músicas do Chico Buarque e que tinha 2 atores. E a resposta tem a ver com isso, que é, independentemente de um musical com 18 atores, como era o caso do Grease e do Saturday Night Fever, ou de 2 atores, como era na Bagunça do Meu Coração, os desafios são diários. Não é? Claro que é diferente de dirigir 18 atores do que dirigir 2, mas não faz disso uma tarefa mais fácil ou mais difícil. É um grande desafio. E do Grease tenho excelentes memórias, porque foi um musical que eu quis fazer muito, porque tinha a ver comigo, tinha a ver com o meu passado também no Brasil. Eu vivia lá quando o filme saiu. Portanto, foi muito interessante. Conheci o agente
o representante da marca Grease musical, que hoje somos amigos, o norte-americano, Ronald Taft. Portanto, só isso já foi uma experiência incrível. E depois o Saturday Night Fever é um projeto mais difícil. Para encenar foi um projeto mais difícil, porque tem uma história mais intrincada, porque é um produto completamente diferente, ainda que pareçam dois do mesmo género, não são bem diferentes, até porque retratam décadas completamente diferentes. Grease retrata uma década feliz, Saturday Night Fever retrata uma década de uma sociedade e de uma juventude que se tem que afirmar. Estavam infelizes. Daí o Staying Alive, não é? Staying Alive, traduzida a letra é... Exatamente. E o Staying Alive, a letra é ando por aqui, mantenho vivo. Vai-se andando, no bom português é vai-se andando. Exato, tanto que o próprio videoclipe são eles a andar, os 3 irmãos dos Bee Gees, a andar pela rua. Exatamente, porque é o estou-me a aguentar e só isso faz com que sejam histórias completamente diferentes e logo projetos muito diferentes, mas não guardo um desafio especial, intransponível nem de um nem do outro, nem de qualquer outro musical que já tenha feito. Falou aí há bocadinho do que fez vários musicais. Ou seja, são duas coisas distintas, um musical para adultos e um musical para crianças, certo? Sim, sendo que eu nunca utilizo a expressão musical para crianças, propositadamente, nós utilizamos a expressão musical para famílias, porque os nossos produtos têm necessariamente que interessar às crianças e aos adultos. Todos nós já tivemos em espetáculos infantis, que eram infantis, e o pai, ou a mãe, ou a avó, ou o tio, não gostam de estar num espetáculo infantil porque não se divertem. Portanto, os nossos espetáculos para família têm um texto que diverte a criança, mas também diverte o adulto. Por exemplo, A Bela e o Monstro é claramente, eu escrevi o texto a partir do original da Madame Beaumont e tinha piadas para os adultos que riam bastante e depois tinha piadas que as crianças riam mais, não é? Porque faz parte. Portanto, são produtos obviamente diferentes, mas eu tento que não sejam só para crianças. Exato. Vamos entrar então agora aqui numa parte mais dura da entrevista, que é chegar ao momento de Covid, ou seja, a março de 2020, há sensivelmente um ano. Quando são confrontados com a notícia que o país vai ter que parar totalmente, como foi o caso de março, em que fechou escolas, fechou teatros, fechou a cultura toda, espetáculos, tudo. O que é que um diretor numa empresa como é a Yellow Star Company, que faz bastante espetáculos pelo país todo e tem esse reconhecimento, pensa nesse momento? Tínhamos 7 espetáculos em circulação, não é? Portanto, de facto, foi um momento bastante duro e que nunca ninguém irá esquecer. Eu não me esqueço da reunião que tivemos que fazer no palco, com a nossa equipa toda sentada na plateia, em que na altura dizia-se que íamos fechar 15 dias, eu percebi logo que não iam ser 15 dias. Foi, e continua a ser, uma travessia no deserto muito complicada. Só este tema dava também para uma entrevista de um par de horas. Mas lembro perfeitamente que foi um momento muito, muito emocionante pela negativa, porque naquela altura estávamos a 3 dias de estrear a Ratoeira, estávamos com o palco montado, eu tinha ensaio nesse dia 2 horas depois, mas tomámos a decisão de fechar. E é importante que se diga, porque a memória às vezes atraiçoa, mas nós não fomos obrigados a fechar. Nós, no primeiro confinamento, nós confinámos a uma quinta-feira, o governo só mandou confinar na terça-feira da semana seguinte. Portanto, nós, os teatros, as salas de espetáculos, percebemos o que estava aí a acontecer, não é? Apesar de ser uma novidade para todos nós, mas tivemos tempo para perceber, porque já vinha de janeiro, já se falava nos outros países, e nós, foi por iniciativa própria que o fizemos, com a consciência de que ia ser algo muito complicado e nunca experienciado por nós, não é? Exato. E essa reunião que falou da equipa toda na plateia, como é que se gera relativamente a uma grande equipa, que é no caso vocês têm a equipa técnica, a equipa de produção, como é que se gera também
a ansiedade e o desespero das pessoas de não saberem quando é que voltariam. Naquela altura dizia-se que era 15 dias, como referiu. Mas como é que se gera essa ansiedade tanto de nós próprios e da equipa que tinham? Não há fórmulas, não é? Ali foi um pouco, ou muito, navegação à vista, porque não tínhamos um pré-aviso do que iríamos conseguir fazer, porque nunca ninguém tinha passado por aquilo. É uma gestão de emoções muito complicada, no fundo cada um gera à sua maneira, não é? Eu geri de uma forma, a Carla geriu de outra, a Carla ficou muito mais emotiva, a Carla chorou, eu controlei-me ali um pouco, acho que todas as pessoas também, os que se conseguiram controlar, perceberam que iria ser uma gestão de um dia de cada vez, não valia a pena olhar para... Eu acho que na altura, se nós pensássemos que hoje ainda estaríamos assim, teria sido muito mais difícil gerir do que gerimos na altura, porque de facto quando temos um elefante para comer, temos que comer aos bocadinhos, não é? E ali não sabíamos ainda o tamanho do elefante, mas percebi logo que ia ser algo pesado que aí vinha aí chumbo grosso. E pronto, tivemos que gerir um dia de cada vez. Então, avançando um bocadinho mais no tempo, ou seja, passou abril, passou maio e as portas dos teatros abrem. Fizeram o verão com peças, certo ou errado? Não percebes? Se no verão se tiveram peças, começaram com alguma peça ou continuaram? Fomos a primeira companhia em Portugal a abrir o teatro depois do confinamento. Isto dito assim, hoje parece não ter grande relevância porque depois abrimos todos, não é? Mas eu lembro perfeitamente que quando abrimos, foi no dia 4 de junho, não havia ainda sequer uma estratégia de como é que os teatros iam abrir, como é que se iam fazer. Nós só sabíamos que era, quando nos dissessem para abrir, nós íamos abrir. Se íamos ter público, era uma coisa de cada vez. Não podíamos ficar a pensar que só íamos abrir quando tivéssemos certeza que íamos ter público. Nós não sabíamos como é que o público ia reagir com uma máscara na cara durante o espetáculo. Isso então é algo nunca antes experimentado. Portanto, havia todas essas dúvidas que não tínhamos a quem ir perguntar como é que era, como é que se resolvia, como é que acontecia. Mas não porque sintamos que somos os super-heróis e quisemos desbravar caminho para depois ficarmos com essa medalha, mas porque vivemos disto e precisávamos de abrir, não havia outra hipótese. O país tinha desconfinado em maio e nós ainda continuávamos sem a oportunidade de fazer o nosso trabalho, não é? Que é no fundo o rendimento nosso e de todas as famílias envolvidas no nosso trabalho. Portanto, foi uma decisão meio abrupta, mas consciente, e lembro que da primeira sessão tínhamos 25 pessoas, 25 espectadores, porque ainda havia o medo. Também o espectador ainda não tinha experimentado ir para uma sala de espetáculos, que diziam que era o fim do mundo, e depois vem-se a provar que afinal não são as salas de espetáculos o fim do mundo, em termos de contágio. Mas havia esse medo, havia a expectativa, havia o deixar ver e depois logo vemos, e nós abrimos com 25 espectadores e cerca de um mês e meio depois, nunca mais fechámos, não é? Até nos dizer aí sim para fecharmos, mas abrimos com 50% da lotação, como sabemos, permitida, mas não tínhamos 50% da lotação vendida. Muito pelo contrário, como eu disse, tínhamos 25 espectadores na primeira sessão e depois fomos aos poucos crescendo. E quando nos disseram para fechar, aí sim, disseram-nos para fechar, porque haveria muito para dizer sobre tudo isto, né, sobre estes meses. Estávamos a esgotar, tanto nos monólogos da vagina como na ratoeira, estávamos a esgotar o que nos permitem esgotar, os tais 50%. No nosso caso são 160 lugares efetivos. Mas quando acontece este segundo confinamento, nós estávamos esgotados. Quando acontece o primeiro confinamento, e que foi iniciativa nossa, nós já não tínhamos público. O público já estava a fugir, com o tal medo. Portanto, há aqui uma grande diferença entre o primeiro confinamento e o segundo, e a percepção da pandemia no primeiro momento e neste momento do último confinamento. Exato. E quando, ou seja, avançando, passamos o verão, setembro estreia a Ratoeira, certo? Exato.
E depois, a partir de novembro, começa então as restrições, em que ao fim de semana tem que se fechar a partir da 1, em que as peças, em que vocês foram obrigados a mudar peças de horários. Por exemplo, lembro-me de uma, se não me engano, se era os monólogos ao Ratoeira, que passaram para as 8 da noite e a sessão era às 9h30. Como é que naquele momento se gera aquilo tudo? Porque implica um elenco enorme, como é da Ratoeira, bilhetes vendidos, equipa técnica. Gere-se mais uma vez com muita calma, não é? Porque o que nos estavam a fazer e continuaram a fazer, a nós, à cultura, enfim, é inusitado, inqualificável. Não se pede a uma estrutura que tem uma sala esgotada para no dia a seguir mudar o horário. Mas pediram, a verdade é que nem ninguém estava a acreditar que aquela ordem era para o dia a seguir. Portanto, nós em menos de 24 horas tivemos que contactar 160 pessoas só para aquele dia e todas as outras que tínhamos, porque tínhamos já uma semana de espetáculo completamente esgotado, para dizer que afinal o espetáculo tinha que ser às 8 porque o Covid atacava a partir das 10h30 da noite. Portanto, foi mais uma das tantas decisões que não se percebe, que tivemos que acatar. Obviamente, vivemos numa democracia, mas ainda há quem manda, não é? Portanto, tivemos que acatar essa ordem, mas que nunca percebemos, primeiro, porque é que o Covid tinha este horário privilegiado e depois como é que se toma esta decisão em cima do joelho, do dia para a noite, neste caso da noite para o dia. Exatamente, eu lembro-me que foi muito mal. A questão é, lá está, nós não estávamos à espera que o governo fosse dizer isso, então no vosso caso ainda foi pior nesse aspecto. Sim, não houve preparação de coisa nenhuma, aquilo foi, aliás, não sou eu que digo, até porque ainda não disse assim tanto. O que não falta são leitores deste percurso da pandemia em Portugal a dizerem como é que isto foi gerido, não é? E de facto houve aqui decisões à vista desarmada, em que não houve planeamento de coisa nenhuma e não era uma questão de agir, era uma questão de reagir, e continuou-se a reagir durante muito tempo. E pronto, também fomos vítima disso. Ainda está por provar para os que cá ficarem, não é? Porque infelizmente essa é uma realidade. O Covid levou muita gente e ainda vai levar muita outros. Mas para os que restam, depois um dia vamos ter que fazer aqui a análise sobre o que é que foi pior, se foi o Covid ou as decisões que andaram à volta do Covid. Exato. Paulo, para terminarmos aqui a nossa entrevista, queria que deixasse uma mensagem para quem nos está a ver. A mensagem neste momento é que fiquem em casa, e os que não podem ficar em casa, fiquem em segurança, não é? Quando pudermos sair, quando for oficial, porque eu também não sei se podemos ou não sair, há bastante gente na rua, das poucas vezes que saio, eu não sei se já foi anunciado o desconfinamento e a mim ninguém me disse nada. Mas para os que andam na rua e os que não andam quando vierem a andar, tem que ter muito juízo no fundo, é? Temos que perceber que está muito nas nossas mãos, não está só, mas está muito nas nossas mãos, desconfinar como deve ser, não é? Desconfinar em segurança. Por mais leis que coloquem, se nós respeitarmos aquilo que achamos que verdadeiramente resulta, que é a utilização da máscara e o distanciamento, né? esta distância higiênica, vamos poder se calhar ultrapassar daqui a mais um tempo, que ainda vão ser uns meses, mas sem voltar a confinar. Eu acho que isso é que é importante, não podemos voltar a confinar. Exatamente, até porque está muita coisa em jogo, por assim dizer, se voltarmos a uma quarta vaga. Sim, está muito em jogo nesta terceira, não é? Está muita coisa em jogo nesta terceira, que eu vejo muito. Da cultura não se fala nada, quase nada, não é? Mas do que se vê nos noticiários, fala-se muito do Covid, claro que tem que se falar do Covid, mal seria, mas eu não vejo muito a falar sobre as sequelas económicas, financeiras do Covid. E vai-se morrer também bastante da cura, no sentido, não é da vacina que eu falo, não é? Vai-se morrer destes efeitos secundários que estamos aqui há meses a esconder, porque há aqui muita pobreza já escondida, há muita dívida por pagar, vai aparecer muita família desesperada, para além das que já estão. Já estão, exatamente. Por isso eu também tenho dito que não basta desconfinar,
porque mesmo para o caso do teatro, que é aquilo que me toca, não é? Mas para toda a economia, depois não basta as pessoas estarem desconfinadas, é preciso terem dinheiro para ir ao teatro, não é? Portanto, vamos ver o que é que aí vem. Exatamente. Paulo, muito obrigado por esta entrevista. Foi um prazer entrevistá-lo. Um grande abraço para vocês todos aí em casa. Obrigado, igualmente. E bom, por nós já sabe, foi uma entrevista muito forte, uma entrevista em que precisamos de refletir, em que precisamos de não deixar a cultura, que no fundo é isto que também estamos a fazer, morrer. Esta é a mensagem importante do programa de hoje. Por mim, é tudo. Eu estou de volta no próximo programa. Até lá, como sempre, fique em segurança.